Começando então a segunda parte aí da nossa série sobre sites estáticos utilizando Vue.js. Fiz um vídeo anteriormente explicando por cima como que vai ser o projeto todo, né? Como que vai ser essa série de 7 vídeos. A gente vai fazer um site do zero utilizando o Gridsom, que é um SSG que eu utilizo para fazer sites estáticos com Vue. É um framework super simples, intuitivo. A gente não precisa de muito para a gente já começar a codar, para a gente já começar a botar no ar. Então, se você não assistiu esse primeiro vídeo, eu recomendo que assista para ter uma noção de da onde que a gente vai partir, por que passos a gente vai estar passando, certo? E, e o primeiro passo aqui é a gente configurar o ambiente de desenvolvimento. A gente vai precisar instalar algumas dependências, a gente vai precisar instalar alguns programas, a gente vai precisar entender como que funciona o começo de um projeto Gridsom para a gente poder começar a utilizar, certo? Então, qual que é o primeiro passo? Eu vou estar consultando, conforme eu for falando e explicando, eu vou estar mostrando a documentação do Gridsom. É, Acho que a primeira dependência, então, que a gente precisa é uma dependência nossa, né? É importante entender que a maioria desse conteúdo que eu vou estar mostrando para vocês, ele está disponível na internet em inglês, certo? Então, ainda mais pelo fato de o Gridsom ainda ser uma tecnologia que não está na versão final, aqui em cima a gente pode ver que ele está na versão 0.7 ainda, apesar de ser uma tecnologia sólida que, ao meu ver, já está pronta para produção. Ela ainda não está na versão final, então ela não é tão difundida quanto a gente espera que ela seria. E então ela não tem uma documentação em português, e as outras tecnologias que a gente vai utilizar aqui, as outras dependências, a maioria da documentação e de outras fontes que a gente pode consultar até para resolver algum problema estão em inglês na maioria das vezes. Então a primeira dependência é que você faça um esforço aí para entender o inglês, que é muito importante nessa área, é muito importante para a gente poder resolver problemas de pessoas que já resolver problemas com base nas soluções de outras pessoas que já passaram por isso antes. A maioria dessas pessoas está lá fora, a maioria dessas pessoas fala inglês e publica as soluções e os problemas em inglês na internet, certo? Mas voltando ao Gridsom de fato, a primeira dependência que a gente vai precisar aqui é o Node.js, tá? Por que a gente precisa do Node? A gente vai precisar instalar coisas e a gente vai precisar subir um servidor web local aqui para a gente poder testar o nosso site. A gente não vai botar ele no ar e sem a gente testar antes, e cada alteração que a gente precisar fazer a gente vai botar no ar de novo. A gente precisa servir ele de alguma forma que a gente possa testar, e o Gridsom provê para a gente isso com base no Node. E não só isso, ele provê um recurso que chama Hot Reload, ou seja, cada vez que eu modificar um dos meus arquivos, um dos meus componentes, o servidor Node vai meio que reiniciar e vai servir a página já atualizada, sem a gente precisar ficar dando F5 lá no navegador. Ele já vai fazer isso para nós, certo? Na maioria dos casos a gente vai ver que tem alguns casos que ele não faz isso, mas são casos bem específicos, certo? Então a primeira parte é a gente instalar o Node. Eu estou utilizando o Windows aqui para a gente gravar esse tutorial, para a gente fazer tudo. Eu acredito que a maioria das pessoas ainda vai estar utilizando o Windows, mesmo o pessoal que já da programação, que já está nesse meio já há bastante tempo. Eu acho que a maioria das pessoas ainda usa o Windows. Se você não tem contato não teve muito contato com isso ainda, provavelmente está usando o Windows também. De qualquer forma, é super simples instalar o Node, não há segredo nenhum. Ele provê os instaladores, provê os comandos que você precisa instalar para qualquer sistema operacional que você tiver, seja Windows, Mac, Linux, enfim. Então essa é a primeira dependência que a gente vai precisar, é o Node.js. Não tem segredo, eu vou estar utilizando a última versão do Node aqui para também não ter nenhuma diferença. O próximo passo é a gente instalar o VS Code. Na verdade, você pode usar o editor de código que você quiser. Eu uso o VS Code porque ele tem algumas extensões e ele tem algumas facilidades que vão ser boas para a gente no decorrer aí do desenvolvimento, e que eu uso também no meu dia a dia, que faz a diferença, que me ajuda a agilizar um pouco mais.
certo? Ele tem uma integração também com o Git, a gente vai ver logo em seguida. Então, para baixar também não tem segredo nenhum, ele tem suporte em outros sistemas operacionais além do Windows, não é só no Windows. É, então, basta entrar no site aqui do VS Code e consultar aqui como que funciona a instalação para o teu sistema operacional. Não vai ter segredo nenhum também, assim como o Node. E falando agora um pouco do Git, é importante que a gente tenha o Git instalado também. Eu acredito que o Git é uma das ferramentas mais importantes para um desenvolvedor hoje. A gente precisa ter uma maneira de versionar o nosso código, de documentar as alterações que a gente está fazendo. E não só para isso. O Git e o GitHub, mais especificamente, que é onde a gente vai publicar remotamente o nosso código, eles vão ser importantes para a gente poder conectar isso com a Vercel. O que é a Vercel? É o serviço de hospedagem, digamos assim, do nosso site estático. Então, ele vai se conectar com o nosso repositório do GitHub. A gente não vai pegar os arquivos, construir e subir lá. Ele vai se conectar com o nosso GitHub e a cada vez que a gente fizer uma alteração no código lá na master do nosso repositório do GitHub, a Vercel vai detectar isso e ele vai construir o HTML para poder ser servido a cada alteração que a gente fizer. Então isso fica automático e a gente conecta a nossa conta do GitHub lá com a conta da Vercel e não precisa fazer mais nada, a Vercel fica com o resto. Ele detecta até a tecnologia que a gente está usando e executa o comando lá para fazer a build, certo? Então não tem segredo. Recomendo que instale o Git. Recomendo que já se acostume a utilizar o Git, caso ainda não tenha familiaridade com ele. Eu vou estar utilizando no decorrer desse projeto, porque eu também utilizo no meu dia a dia. E é importante a gente se acostumar a utilizar o Git sempre que possível, certo? E eu comentei antes que ele tem uma integração com o VS Code. E essa integração ela é muito conveniente, porque às vezes a gente não quer estar tendo que digitar comandos do Git toda vez que a gente vai precisar fazer, que a gente vai precisar utilizar ele. Até porque se você não tem familiaridade com o Git, até nunca usou antes, aqui no VS Code a gente consegue se conectar com a nossa conta do GitHub e consegue fazer os comandos através de uma interface gráfica, certo? Então, inclusive tem vários outros tutoriais no YouTube que falam sobre isso, caso você queira dar uma olhada mais a fundo. Eu não vou estar entrando em tantos detalhes, só vou utilizar o que vai ser importante para nós aqui de fato. E então o VS Code provê essa facilidade para nós e eu vou estar utilizando ela ao longo do nosso projeto para a gente se acostumar e para a gente poder utilizar o GitHub depois para fazer o deploy desse site, certo? Então, de ambiente de desenvolvimento de dependências, o que a gente vai precisar é isso, tá? Instalar o Node, instalar o VS Code ou o editor de código que você quiser utilizar e instalar o Git, certo? Para a gente poder ter o repositório local aqui. Qual que é o próximo passo então? A gente vai precisar instalar um CLI, certo? Esse CLI é o CLI do Gridsom. CLI, para quem não sabe, é um Command Line Interface. São comandos que a gente vai precisar utilizar no nosso terminal para fazer algumas ações. E o Gridsom tem um CLI e para criar um novo projeto Gridsom a gente vai precisar disso, certo? Então, para poder instalar esse CLI, a gente vai utilizar um recurso que vem com o Node, certo? E aqui a gente já vai começar a utilizar essa primeira dependência que é o Node. O Node ele vem com o NPM instalado junto. O NPM é Node Package Manager. E a gente vai utilizar ele bastante aqui até no projeto para instalar pacotes novos, instalar novas dependências, instalar outros recursos que a gente precisa. Ao longo do projeto também vou estar mostrando mais sobre ele. Mas o primeiro passo aqui é abrir um terminal. Se você está no Windows, pode abrir o terminal do VS Code mesmo ou abrir um PowerShell como administrador. Eu acho que é mais garantido de também não dar nenhum erro. Se der algum erro, ele vai te mostrar como resolver. Mais erro de permissão, né? O Windows, a gente sabe como é. Mas o foco aqui é a gente pegar esse comando aqui, o npm install global gridsom CLI, e a gente instalar
os comandos que a gente vai utilizar do Gridsom. Não tem segredo nenhum, é só copiar e colar isso aqui no terminal. Copia isso aqui, vai no terminal, botão direito, ele vai colar e já vai executar para ti. Aqui no meu caso eu já tenho instalado, né, o CLI do Gridsom, então eu já vou estar utilizando aqui de cara. Vou trocar para o VS Code e tendo ele instalado, o nosso próximo passo é dar um Gridsom create. É o primeiro comando que ele provê para nós. E como que funciona o Gridsom create? Ele cria uma nova pasta no teu computador e essa pasta ela vai ter uma estrutura básica, que é no que consiste um projeto Gridsom. Mas ele cria essa pasta com base num repositório padrão no GitHub do Gridsom, né? Que é como se fosse um Hello World deles, que vem com umas páginas já prontas. E tem umas configurações que às vezes a gente vai precisar usar que a gente teria que fazer do zero. E isso normalmente não é necessário. Então eu tenho um repositório no meu GitHub onde eu já tenho essas pequenas coisas configuradas. A maioria diz respeito ao Tailwind, que é o framework CSS que a gente vai estar utilizando. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre ele. Então eu já deixo isso tudo configurado, já deleto aquelas páginas de Hello World. E esse repositório está público no meu GitHub, então você pode me acompanhar aqui e clonar esse repositório para criar o teu projeto Gridsom com base nele, certo? Então o primeiro passo aqui é a gente dá um Gridsom create. O nome do nosso projeto, vou botar YouTube teste, algo assim. E em seguida, se a gente não passar nenhuma URL, ele vai utilizar aquele repositório padrão lá do Gridsom. No nosso caso aqui, eu vou estar utilizando esse repositório que está lá no meu GitHub, que eu utilizo no meu dia a dia também. Gridsom Tailwind Blank. É só colocar essa URL em seguida e dar um Enter. Ele vai começar a clonar esse repositório com base no arquivo package.json, lá que é um objeto que tem todas as dependências que ele vai precisar. Ele vai começar a instalar essas dependências usando o npm, e esse processo demora um pouquinho, mas logo ele já vai estar com a pasta pronta aqui para a gente já começar a codar, certo? Enquanto o Gridsom faz a instalação aqui das dependências do projeto, é legal a gente já ir dando uma olhada nas outras coisas que a gente vai utilizar do VS Code, que é uma das partes mais interessantes dele, né? Que são as extensões. Algumas coisas aqui vão ser bem úteis para nós, principalmente a parte que a gente vai mexer bastante com HTML, né? A gente não vai utilizar só JavaScript, a gente vai mexer com HTML de fato, né? Então é interessante que a gente tenha algumas extensões que ajudem a gente a utilizar o HTML, certo? Então eu utilizo aqui o AutoClose Tag. É só digitar o nome da extensão que ele vai aparecer para você instalar, é super rápido. Eu utilizo o AutoClose Tag. Quando eu digito uma tag HTML, ele automaticamente fecha ela do outro lado. Aqui eu já estou assumindo que você conhece bastante de HTML, na verdade conhece o básico, né, de como funcionam as tags. Acho interessante ter essa extensão aqui. Eu tenho outras aqui relacionadas a outras linguagens e outros recursos. Se você quiser usar o ESLint, às vezes já é importante já deixar instalado. Aqui eu não vou estar utilizando o ESLint, eu acho que ele merece um vídeo próprio, né? Merece um foco próprio em explicar como que ele funciona, qual que é o objetivo dele. É interessante aqui ter o GraphQL também. Não é necessário para esse projeto, até porque a gente não vai utilizar arquivos GraphQL, mas é legal já ter instalado também. O que mais que eu vou utilizar nesse projeto aqui que eu tenho instalado? O Tailwind, é interessante ter esse IntelliSense aqui do Tailwind e esse Tailwind Docs também. O Tailwind Docs é para a gente pesquisar na documentação através do VS Code. Isso é bem legal, apesar de eu não usar tanto. Mas esse IntelliSense aqui é bem importante porque o Tailwind ele é um framework CSS. Eu vou explicar mais para frente num vídeo. Mas a gente vai estar utilizando diversas classes CSS para fazer as coisas que a gente quer, colocar as coisas do jeito que a gente gostaria na tela. Então é importante que a gente tenha esse IntelliSense para ele mostrar já na tela as classes
que a gente vai ter à nossa disposição para utilizar, certo? Ele também coloca highlights nos arquivos próprios do Tailwind. Isso aqui é bem útil, tá? Vai ser bem importante para nós nesse projeto. E eu acho que que a extensão mais importante que é o Vitor, né? O Vitor ele é uma extensão que é uma ferramenta para a gente codar utilizando o Vue.js, certo? Ele dá alguns highlights, ele dá algumas dicas e é, algumas tooltips, né? E no geral uma extensão bem completa e que todo mundo que trabalha com Vue utiliza ela. Então eu recomendo que já deixe instalado ela aí para a gente começar a codar. E o nosso projeto aqui já terminou de instalar. E ele coloca aqui para nós alguns comandos. E esses comandos, além da gente poder entrar na pasta de fato, né? Ele dá dois comandos disponíveis aqui da CLI do Gridsom. O primeiro é o Gridsom Develop. O que ele vai fazer? Ele vai subir um servidor web local, e aquilo que eu falei do Hot Reload. Ele vai deixar aquele ambiente pronto em localhost, ali no localhost na porta 8080, ele vai servir o nosso site ali. E cada vez que a gente modificar os arquivos, ele vai atualizar automaticamente. E aqui a gente pode abrir e fechar esse ambiente de desenvolvimento. E o Gridsom Build é um comando que a gente não vai precisar usar. Esse comando ele pega todos os arquivos que estão ali no teu projeto Gridsom e transforma aquilo em HTML para ser servido. A gente não vai precisar, porque quando a gente for fazer o deploy, a Vercel vai fazer isso para nós internamente lá no sistema deles. Eles já vão conectar com o GitHub e internamente eles rodam o Gridsom Build a cada commit que a gente fizer na nossa branch master, certo? Então a gente não vai precisar usar ele aqui localmente no nosso terminal, mas é interessante saber que ele existe e como que ele funciona. Às vezes em algum cenário a gente vai precisar usar ele sim, às vezes a gente precisa subir esses arquivos num FTP, em algum outro servidor assim. Então, esses são os comandos que ele disponibiliza para nós. O nosso projeto ele já está criado. Eu vou deixar para mostrar para vocês como que fica a estrutura de pastas, a estrutura de arquivos e qual que é a responsabilidade de cada uma no próximo vídeo. Eu já acho que esse vídeo aqui está bem longo. Mas para a gente começar a codar, o que a gente precisa já está aqui, certo? A gente precisa de dependência de programas. A gente já tem tudo instalado, já tem o projeto basicamente configurado. Então, a partir daqui é só a gente começar a entender como funciona o Gridsom de fato e a gente colocar o nosso servidor de desenvolvimento aqui para rodar. Vou deixar para fazer isso no próximo vídeo. Já vou deixar ele gravado, né? Então não vai ter tanta diferença de tempo entre um e outro. Já se inscreve aí no canal então para receber ele assim que ele sair. E dá um like e compartilha com quem vai também se interessar em aprender como que se faz sites estáticos utilizando o Vue.js, utilizando o Gridsom. Vai ser um processo bem legal de fazer, vai ser um processo bem tranquilo. Então eu vou ver vocês no próximo vídeo. Já fica ligado aí para receber eles. Valeu!